Hoje vamos abordar o universo da academia em seus diferentes níveis, particularmente no campo da história, e como ele se entrelaça com o combate à discriminação de raça e gênero e também as plataformas digitais. Então a ideia dessa aula é de fazer um balanço, né? E aí de jogar um pouco do que a gente viu aqui e também um debate historiográfico e acadêmico, né? Eu começaria chamando a atenção para a própria ideia de pós-emancipação e pós-abolição. Até é interessante, a gente vários intelectuais estão usando mais no Brasil a palavra pós-emancipação, né? Enquanto que aqui poderia ser usado também pós-abolição. Então é um campo de estudos novos, né? É um campo de estudo que está aí procurando, inclusive, até um debate interessante. Quando é que começa a gente pode até pelo final, quando é que termina o pós-abolição? Termina o quê? 10 anos depois da abolição, 13 de maio? 20 anos depois? Período Vargas? Né? Não sabemos. Né? O pós-abolição vai até o quê? Teatro Experimental do Negro, né? Associação Cultural, o MNU. Não, se a abolição é 13 de maio, ano que vem é 130 anos, a gente pode dizer que a gente está se nós quisermos assim conceber intelectualmente, a gente vive um período pós-abolição. Esse é um debate. A outra coisa, quando é que começa o pós-abolição? É no 14 de maio, o dia seguinte da abolição, ou no caso brasileiro, que seria interessante, por exemplo, é isso que eu advogo, que nós podemos tratar o pós-emancipação, para o caso do Brasil e Cuba, como duas sociedades e que tem uma parcela significativa de população negra ainda durante a escravidão. Então é muito interessante isso. Diferente, né, a população negra no Brasil e Cuba durante a escravidão chega em alguns lugares a ter o quê? 30%, 40%, 50% de negros não escravos. Negros não escravos, embora a sociedade ainda continuasse escravista. Nossa convidada de hoje tem licenciatura em História pela Universidade Federal da Bahia, onde cursa atualmente o seu bacharelado. Seus estudos envolvem desde os direitos humanos até manifestações culturais como a Festa de Reis da Lapinha, em Salvador. Além de promover cursos online em plataformas digitais com temáticas como antirracismo, negritude e educação, tem também experiência no campo da música como cantora, além de uma página no Instagram em que discute questões étnico-raciais, educação, pressão estética, baianidades e assuntos políticos. Vamos conversar com a historiadora, professora, cantora e ativista Maiara Nascimento dos Santos. Maiara, é um grande prazer para nós recebê-la em nosso programa e desde já lhe dou os parabéns pela carreira na academia e na militância. Você nasceu exatamente em que lugar da Bahia? Eu nasci aqui em Salvador, Bahia, né? Essa terra que eu gosto muito e sou solteira napolitana. Perfeito. E como baiana, você faz parte da população do estado mais negro do Brasil. Como é que isso se refletiu em você mesmo e na sua carreira? Então, realmente Salvador é onde tem a região, né, maior, majoritariamente da população negra. Eu acho que é uma grande forma, né, da gente se encontrar quando você tem relações, né, você tem uma população realmente com uma cultura negra forte, né, mas diante de toda uma sociedade que a gente tem de negação da negritude, Salvador não deixa de ser diferente nesse quesito de você não nascer já sabendo da sua cultura, você vai construindo essa cultura. Mas eu digo sempre que Salvador é um ponto essencial para conhecer cada vez mais a cultura negra. E agora uma contradição que a gente vê, eu sou um grande conhecedor da cidade, sou do conselheiro do Olodum, sou amigo de vovô do Iliaê, ano passado saí no carnaval nos dois, mas é muito interessante a gente ver com todo esse percentual, com toda essa força da cultura afro-baiana, isso não se traduz na representação política, por exemplo. Salvador nunca teve um prefeito negro. Isso, é isso mesmo, é justamente isso que às vezes as pessoas têm uma idealização de pôr a região ser majoritariamente uma quantidade de pessoas negras aqui, ter um avanço nas questões étnico-raciais. Não é bem assim, né? Infelizmente,
ainda esse processo de entendimento de uma luta antirracista em Salvador, principalmente no quesito político, ainda fica muito a desejar. É uma luta constante para esses espaços, né, serem aí realmente que tenham uma afirmação étnica racial. E como é que esse tema, como é que isso, digamos, essas ideias, essas questões transitavam no seio da sua família? Então, a minha família, eu sou de mãe negra, meu pai é considerado aí pardo. Seu pai seria um branco da Bahia? Não sei dizer, viu? Mas eu acho que ele seria, assim, lido como branco nos espaços, sim. Mas, assim, uma família mais ou menos pobre, né? Minha mãe foi empregada doméstica, veio do interior, aquela vivência toda, meu pai também pobre, trabalhava ali em posto de gasolina e tal. É aquela coisa, né? Hoje acho que está tendo mais um avanço no debate das questões raciais, as coisas que a gente tem no berço familiar, a gente vê, mas não era tão debatido e discutido dentro da família essas questões. Né? Ao passar do tempo, quando eu fui crescendo, principalmente a partir da escola, quando eu tive um professor de História Negro, Guimário, que eu tenho um amor absurdo por ele, que vim começar a ter uma consciência racial e entender o meu espaço, o meu lugar, e até mesmo trazer esse debate para dentro da minha família. É uma coisa que eu discuto muito, essa questão da falta de debate de questões raciais dentro das famílias, né? Se nega muito, ou se constrói de uma maneira muito idealizante, mas não tem tanto esses diálogos reais, assim, dentro das famílias. E eu acho que eu estou trazendo isso mais hoje, agora, com consciência racial, de algumas questões para eles. Como dizia o filósofo francês Louis Althusser, essas temáticas, essas ideias na sociedade são transmitidas entre as gerações, pelo conjunto da sociedade, pelo que ele chamava de aparelhos ideológicos de Estado, que são as ideias da elite transmitidas, então, Sim. pela família, pela escola e pelos meios de comunicação. Então, Agora, é interessante que nós temos uma coisa em comum, aliás, com muitos negros pelo Brasil afora, o fato de sermos filhos de empregadas domésticas. E a minha mãe fez um esforço muito grande para que eu pudesse estudar, para ser alguém na vida, como ela dizia. E isso aconteceu com você também? Sim, meus pais, como eu falei, meu pai ele foi buscando formas, né, de crescer e nessas questões iniciou como posto, e aí depois ele entrou como segurança, e ali ele foi conseguindo alcançar alguns pontos até, né, conseguir uma vida mais estável e com todo o esforço possível, junto com a minha mãe também, que sempre batalhou, sempre cuidou de mim, né, de minha irmã, né, como uma dona de casa, e me educou, né, eles conseguiram me colocar numa escola particular, né, e eu e minha irmã, e é nesse processo aí que eu fui desenvolvendo mais, aprendendo mais algumas questões. Então, eu devo muito a eles, e eu sempre digo que eu sou um ponto fora da curva hoje, diante dessa história, dessa trajetória de herança escravocrata que colocaram aí, principalmente as mulheres negras, né? Então, eu sempre coloco hoje como professora, como uma representante que mudou essas questões da minha família, né? É um novo que se inicia. E eu fico muito feliz com isso também. E o que levou você a fazer a graduação, depois de bacharelado em História? O que levou para a História? Então, novamente, voltando para esse meu professor, Guimário, né? Foi a partir dele, né, que eu comecei a gostar muito de História, né? Ele que me iniciou nesse processo de consciência racial e começou a trabalhar comigo essas questões todas sobre negritude, e eu fui me apaixonando, né? Mas como toda menina adolescente que gosta de humanas, a gente sempre é mais pressionado a fazer direito. É o único caminho possível que as pessoas colocam, né? E aí, inicialmente, eu pensei em direito, mas depois eu percebi que realmente não era aquilo que eu queria. Eu queria realmente
fazer o que ele fez, trabalhar consciência racial, debate de educação, em sala de aula, e aí eu mudei meu curso em cima da hora, pedi a ajuda do meu pai, e eu consegui mudar o meu curso no Enem, e eles deram essa possibilidade, e aí eu mudei, consegui passar. Então você vê a história como um instrumento de luta no enfrentamento do racismo? Com certeza, acho que o entendimento da memória, da maneira que precisa ser construída essa memória para compreender o que nós temos, a nossa sociedade hoje, é fundamental. E eu vejo isso como uma história, né? A gente precisa compreender a nossa história para a gente realmente analisar o hoje. Né? Eu nem digo compreender o futuro, para entender o que fazer algo no futuro, mas a gente analisar o hoje e buscar métodos de mudança hoje. E a história é fundamental para isso, né? Para a gente entender a memória coletiva, entender sobre a nossa identidade, né? Sobre as resistências, entender as desigualdades, né? Então, tudo isso é fundamental. Eu vejo isso hoje estudando e dando aula de história para meus alunos. Agora, explique para a gente exatamente qual a diferença entre a licenciatura e o bacharelado. Então, não tem, assim, tantas diferenças, mas vamos dizer que a licenciatura, né, dentro do mundo acadêmico, é para você seguir o caminho na área de educação, né, para ser professor. E o bacharelado é um incentivo à pesquisa. A gente hoje de educação tem uma crítica muito grande sobre a academia, no sentido de ser academicista, né, de não valorizar tanto os educadores como deveria, né? Então, a gente, dentro das universidades, sente muita falta desse olhar, né, como um olhar mais cuidadoso e de ter mais matérias voltadas para a educação do que em relação à pesquisa. Então, o bacharelado a gente tem acho que é importante, né, importância em si, mas para o educador, a licenciatura é o mais fundamental aí, e a gente sente essa falta dentro das universidades da valorização dos educadores. Ao estudar, então, a história dos africanos e dos afro-brasileiros, qual foi o ponto que provocou maior impacto em você? Ter tomado conhecimento daquilo provocou maior impacto em você? Eu acho que, enquanto mulher negra, o impacto maior é o meu lugar na sociedade, né? Você saber que você está dentro de uma sociedade racista, de uma sociedade que te vê ou diferente, mas um diferente em que foi inferiorizado, de você olhar que as nossas famílias, né, famílias negras, famílias indígenas, foram totalmente impactadas durante toda essa história desigual. Então, eu acho que, antes de tudo, é um olhar mesmo pessoal sobre a minha vida e o meu lugar, onde eu estou. Né? Eu acho que, como mulher negra, acho que é o primeiro ponto, né? Depois, é um lugar também de resistência. Né? Hoje eu tenho um olhar mais voltado para usar a minha voz para resistir diante dessas questões todas, né, que nos foram impostas. E como é que você tem visto a reação, exatamente, digamos, do establishment acadêmico ao aparecimento de pessoas como você, de historiadores que estão mexendo com a questão racial e trazendo uma outra visão? Mas essa é uma pergunta mais um pouco, digamos, que exige uma resposta mais elaborada, e a gente vai deixar para o segundo bloco. Então, vamos dar início ao segundo bloco, repetindo a pergunta com que a gente terminou o primeiro. Maiara, atuando, então, como professora, atuando como uma pessoa formada nessa área da história, com uma visão específica sobre a história dos negros no Brasil, como é que você vê a reação no meio acadêmico? Antigamente havia muita resistência em relação a isso. Continua havendo? Então, eu sempre falo, por exemplo, dentro da universidade, eu só tive um professor negro. Então, assim, que foi o professor de África. Né? De resto,
Todos os outros professores eram mulheres brancas e homens brancos. Então, assim, ainda acho a universidade muito retrógrada, pensando em Salvador, né? É uma universidade que ainda precisa realmente avançar no quesito de discussões étnico-raciais. Eu acho que o professor que quer trabalhar na educação antirracista, ele tem que fazer várias faculdades fora da universidade, porque realmente, ainda pensando no âmbito de história, fica a desejar as questões étnico-raciais. São poucos professores que debateram questões étnico-raciais e eu tive que buscar fora da universidade. Então, sim, ainda precisamos avançar muito dentro do mundo acadêmico. Até um determinado momento havia, inclusive, a resistência ao tema quando um mestrando ou doutorando sugeria esse tema para a sua tese ou sua dissertação. Muitos professores rejeitavam, não devia trabalhar com isso, devia trabalhar com outra coisa. Continua sendo assim? Olha, no âmbito de história ainda é muito complicado algumas temáticas. Inclusive, nas questões étnico-raciais, a gente acaba indo para outros âmbitos, né? Não fica necessariamente em história. Hoje, acho que o avanço maior da Universidade da UFBA, por exemplo, é de escravidão. É o maior âmbito você discutir questões raciais dentro da escravidão. Mas quando você sai dessa temática, aí você pode ter vários embates nesse quesito, porque realmente ainda falta uma abertura maior nesses assuntos dentro das universidades, né, de pesquisa e afins. Então, a gente acaba indo para outros caminhos. É interessante porque eu acabei de concluir, no final do ano passado, o meu doutorado em História Comparada pelo UFRJ, e no doutorado eu tive a oportunidade de ter uns 6 ou 7 professores negros, o que nunca tinha acontecido, inclusive meus 2 orientadores, o que me leva a ver que está, pelo menos, tendo algum avanço nessa área, né? Agora, Mayara, como você tem atuado como professora, né? E uma questão que a gente examinou lá no doutorado, inclusive com 2 professores de ponta, Flávio Gomes e Petrônio Domingues, era exatamente a questão do apagamento da presença negra na história brasileira. Como é que você vê isso? É real. O eurocentrismo dentro da história é algo, né, enorme, absurdo, assim. Hoje, eu acho que estamos tendo pequenos avanços com as difusões das ideias decoloniais, de descolonização do saber, como a difusão até mesmo da internet, das redes sociais, tem nos ajudado, enquanto educadores, na verdade, a desconstruir para construir de novo. Então, assim, mas ao mesmo tempo que nós temos pequenos avanços, como educador, é muito difícil você ter que praticamente construir uma coisa nova diante do que você é cobrado, né, nas escolas. Então, você tem que ter realmente um jogo de cintura para conseguir descolonizar saberes tão enraizados em nossa sociedade. Mas é uma verdade, o embranquecimento, o apagamento histórico desses personagens históricos negros, indígenas, é ainda muito grande. E é interessante que algo que foi discutido também nessa disciplina é como muitas pessoas, mesmo pessoas que têm algum entendimento da questão racial, costumam reduzir as organizações negras ao longo do tempo a 3 apenas. A Frente Negra, fundada em São Paulo em 31, o Teatro Experimental do Negro de Abdias, em 45, e o MNU, Movimento Negro Unificado, em 78. Quando, na verdade, houve centenas de organizações. E a primeira, a culpa é de Salvador, hein? A primeira foi exatamente aí, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que foi fundada em 1832, com o objetivo de comprar a alforria dos irmãos escravizados, né? Sim, é isso mesmo. Então, é isso, né? Se centraliza, generaliza, vamos dizer assim, as lutas, né? As lutas dos negros, né? São colocadas tudo numa caixinha só, e isso contribui até mesmo para essa generalização das pessoas negras. As pessoas negras são plurais, e existem vários movimentos de luta diferenciados, diversos dentro da sociedade. E fora também, assim, às vezes, nem é uma articulação grande de um movimento, mas
personagens que lutaram da sua maneira, da sua forma dentro da história, e que isso aí tem sido interessante dentro, por exemplo, do mundo acadêmico, na área da escravidão, que a gente tem descoberto, né, vários personagens, várias pessoas importantes desse mundo aí, e que a gente está tentando inserir no mundo da educação. Um dos trabalhos mais interessantes sobre a questão racial no Brasil, publicados mais recentemente, é uma pesquisa de uma americana, de uma socióloga americana chamada Elizabeth Roger Freeman, A Cor do Amor. Uma pesquisa, então, resultado de uma pesquisa realizada na Cidade Baixa, em Salvador, em famílias negras, com pessoas de tonalidade diferente na família, que mostram que existe uma preferência pelos filhos mais claros, especialmente filhos e filhas, porque existe mais cobrança estética em relação às filhas, que recebem não apenas mais capital econômico, mas também mais capital afetivo. Como é que você vê esse problema do colorismo? É uma problemática muito complexa, que a gente ainda está aí estudando bastante, ainda mais num Brasil extremamente miscigenado e com alguns pontos de miscigenação, vamos dizer assim, porque na classe rica não tão assim. Então, assim, nas classes populares são bastante miscigenados nesse sentido. E essa descoberta de identidade. Quem é negro, que não é, sou pardo, sou branco, é ainda uma complexidade a gente pensar o colorismo no Brasil. Então, assim, eu ainda estou estudando bastante essa temática, ainda tenho buscado compreendê-la o mais interessante possível, mas isso que você falou sobre a questão das famílias e da estrutura, né, às vezes considerar pessoas de pele mais clara, isso é real. Eu li um livro chamado Famílias Interraciais, Intenções de Amor e Cor, que discute isso. Eu acho que temos que... Oi? Lia Weiner Schuckman, autora? Isso, é um livro muito bom. E eu acho que esse debate precisa ser inserido nas famílias brasileiras. Mais do que para ontem, essas discussões. Eu acho que essas discussões precisam ser levadas com muita seriedade, com muito cuidado, porque quando você trabalha com afeto, também é algo difícil, não deixa de ser difícil, mas que precisa ser inserido sim, né? Porque eu sempre digo, às vezes, as feridas, quando a gente cresce, às vezes elas foram construídas, essas feridas, dentro dos âmbitos familiares. Essas questões raciais são inseridas dentro do mundo familiar e precisa, sim, ser discutido, porque uma família que não tem uma educação antirracista, ela vai, sim, vamos dizer assim, fortalecer essas relações racistas. Então, esse debate precisa ser necessário e trazer isso, tanto em famílias interraciais, tanto também na discussão da valorização do amor afrocentrado. Você falou da questão da miscigenação, a gente tem que ter um certo cuidado, porque, por exemplo, esse é um fenômeno menos presente ou menos intenso no Sul, em função das populações descendentes de imigrantes italianos, alemães, que praticamente não se misturam dessa mesma forma, né? Então, uma mesma pessoa pode ser branca na Bahia e negra no Rio Grande do Sul. Essa que é verdade. E aqui eu falo muito porque aqui em Salvador, você vê uma diversidade muito grande, né? Mas eu sempre digo para os meus alunos, por exemplo, se você for realmente para essas regiões, você vai se sentir totalmente deslocado, né? Totalmente fora. Então, é verdade. Então, perpassa também, por isso que eu digo que é um assunto muito complexo, porque perpassa vivência, contexto histórico, região, enfim, milhares de coisas que realmente precisamos debater com muita seriedade, entendendo a pluralidade que é o Brasil, entendendo os contextos, mas que é uma discussão extremamente necessária e que precisa também chegar nas famílias, realmente. E como é que você chegou à criação das plataformas online? Então, foi uma coisa, assim, pretensão, assim. Eu comecei, primeiramente, mostrando um pouco da minha vivência em sala de aula. Aí eu colocava lá algumas coisas sobre sala de aula. Só que aí eu comecei a falar, não, por que eu não vou utilizar essa ferramenta, né, para criar algo que eu tenho interesse, que é conscientizar. Então,
comecei, inclusive nesse mês de novembro, faz um ano que eu comecei a criar conteúdo. Então, novembro, na Semana da Consciência Negra, eu comecei a criar alguns conteúdos, né, com o objetivo justamente de conscientizar, de trazer para o debate, de troca, de diálogo. E aí foi criando, aumentando, as pessoas foram gostando, e aí eu fui me interessando cada vez mais, e isso está sendo um propósito agora, assim, de eu justamente atrelar também o que eu penso e a minha luta como educadora nas redes. Então, está sendo um ponto positivo. E a cantora, Maiara? De onde vem? Então, eu não chega a ser, não considero cantora, não, mas, assim, eu também gosto muito de música, trabalho em música, com música, em eventos, em casamentos, mas a minha relação com a música é mais intimista, assim, é uma coisa que eu utilizo mais para me dar paz e para me tranquilizar, é uma coisa que é uma válvula de escape. Mas quando eu tenho uma possibilidade de cantar, eu canto. Mas não é uma coisa que eu tenho uma pretensão de ser, né, uma cantora né, visada, famosa. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito, eu tenho prazer nisso. E dava para dar um exemplozinho de uma canção? Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor, deixa eu pensar. Ai. Um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra raiz da liberdade. Viva Dona Ivone Lara! Pois é. E, Maiara, você é de uma cidade marcada pela cultura negra, especialmente a grande atuação dos blocos afro, de todas essas organizações, né? E o que a gente vem acompanhando e com muito prazer por ver que o trabalho tem crescido. E você tem colaborado com isso, com o que você tem feito, tanto em salas de aula, quanto pelas plataformas digitais. Portanto, a gente quer agradecer a sua presença e esperar que a gente possa conversar de novo daqui a algum tempo. Com essa riqueza do trabalho que você está fazendo, com certeza não vão faltar assuntos. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou muito fã da plataforma de vocês. Tenho trazido isso para os meus cursos, inclusive, dito sobre a plataforma de vocês. É uma coisa incrível, assim. Tenho aprendido muito. Muito obrigada.